Bom dia! Bom dia! Hoje é segunda-feira. Rapaz do céu, ó. Proibido cadeirada e capacetada. Tá certo? Tá proibido cadeirada, proibido capacetada. Bom dia, meu amigo Wagner Pé. Bom dia, minha amiga Lia. Obrigado pela presença Jota. aqui no nosso programa. Bom dia, Jota. Bom Prazer dia. estar aqui, viu? Prazer é todo meu, beleza? Vai ficar aqui a semana inteira, porque a partir do dia de segunda-feira vamos ter aí as entrevistas com os candidatos a prefeitos aqui no nosso programa, na STVI e também na rádio comunitária. Mas continua proibido. Cadeirada e capacetada. Pronto. Ah, mas eu queria de vez em quando dar uma cadeirada. Não tá podendo? Quase que ela me deu uma microfonada aqui. Meu Deus do céu. Estamos entrevistando os candidatos a vereadores. O pessoal vai falando aqui. É um serviço público que nós prestamos à população de Sertãozinho, para que a população possa saber o que o seu candidato ou não candidato vai fazer se eleito vereador na cidade de Sertãozinho. Pois é, mas lá fora, acabei de ir lá fora agora, tá um tempo de chuva aqui. Tomara, né? Bom dia, minha amiga Lia Souza, você que tem um trabalho muito interessante sobre pessoas portadoras de deficiência. Nos fale um pouco sobre o assunto, por que ser candidata a vereadora pelo Partido Podemos. Obrigada, Jota, pela oportunidade Sempre. de estar aqui no programa. E para mim é um imenso prazer, né, poder representar as pessoas com deficiência, né, esse segmento tão importante da sociedade, essas pessoas que muitas vezes passam por situações de barreiras enormes para conseguir acessar os seus direitos. Por que, né, da minha candidatura? Porque a lei, Jota, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é linda. É uma das mais completas do mundo. Ela é admirada em outros países. Mas na prática ela não funciona direito no Brasil. Então a gente fica assim, de mãos atadas enquanto profissional, assistente social. Eu trabalho muito nessa área, vejo essas situações acontecendo com as famílias e percebo que para a lei funcionar, nós precisamos de projetos de leis em âmbito municipal que normatizem essa lei, que façam ela acontecer na prática. Então, por isso que eu me coloquei à disposição como candidata, nessa ansiedade de poder fazer mais, né, do que só como funcionária pública. O que eu acho interessante é o seguinte, tem uma legislação na Constituição, para quem não lembra, foi feita em 1988, tem um artigo lá que diz, só para você entender e todo mundo que está nos assistindo entender, que o juro não pode passar de 2% ao ano. Está escrito lá na Constituição, você buscar lá, você vai ver na Constituição, não pode passar de 12% ao ano. Beleza? Beleza. Houve uma época que isso seria legal. Hoje o juro está a 10%, 10,5, alguma coisa. Ô Pé, puxa aí para nós, quanto que está o juro que o governo paga da questão financeira? Quer dizer, não está cumprindo mesmo lá atrás também, houve uma época que o juro foi a 15% ao ano. Rapaz do céu, quer dizer, a Constituição... a lei é maravilhosa. A lei, ora, a lei. Na prática é outra coisa, verdade, né? É verdade. E aí você realmente procura acertar essa situação. Enquanto vereadora, o que faria uma vereadora? Uma vereadora, acho que o principal papel é pode falar fiscalizar pertinho os aqui. serviços públicos, né, Isso. que nós temos. Tá legal. A gente conseguir, Jota, verificar se nessa prática, então, dessa lei, o que nós temos disponível no nosso município e como isso está funcionando. Caso isso não esteja funcionando, o principal papel de um vereador é ele propor ações, ele propor junto, né, ao executivo maneiras da gente solucionar esses problemas. Pode ser através de projeto de lei, pode ser através do diálogo com os gestores, que muitas vezes até tem projeto de lei já,
em pauta ali, mas não está na prática, né? Como, por exemplo, nós temos aí o problema do passe livre, né? Hoje as pessoas com deficiência aqui em Sertãozinho, elas não conseguem ter a gratuidade do atendimento no transporte público devido a uma questão aí que teve, né, aí uma ação judicial, né, contra a prefeitura. Então, assim, o vereador ele precisa propor soluções, ele precisa estar junto à população, ouvir e perceber como que a gente pode solucionar essas questões, né? É importante a gente saber dessas situações e tentar, de alguma maneira, levar a solução para o prefeito. Porque uma coisa é você apresentar o problema. Outra coisa é falar, prefeito, o problema é esse, mas a solução pode estar por aqui. Exatamente, né? Como eu trabalho na área, como sou funcionária pública, eu percebo na prática ali, enquanto assistente social, as barreiras que a gente enfrenta também no serviço público, né? Muitas vezes o profissional, ele quer dar o melhor de si, quer dar o melhor atendimento, mas a gente não tem tudo o que a gente precisa. Então, é importante, sim, a gente sempre sentar com os gestores, secretários, prefeito, né? E tentar junto pensar nessas soluções. Não só criticar, muitas vezes, né, a gente vê vídeo, vê aquele boom, né, de nossa, tá errado e tal, mas então como que a gente pode resolver? E a minha proposta é nesse sentido, Jota. Eu tenho algumas propostas, sim, enquanto candidata, né, que até tenho colocado bastante aí nas redes sociais, Instagram, né? Mas eu sinto que a gente precisa sentar com esses gestores e propor ações práticas. Eu entendo que a inclusão ela é feita de ações práticas. Não adianta a gente falar bonito, a gente precisa fazer acontecer. Ô Lia, conte um pouco da sua história. Conto sim, Jota. Eu me formei em 2010 pela Unesp e, na ocasião, trabalhei em alguns locais, me formei ali em Franca, né? E depois dessa jornada... Na faculdade municipal lá? Isso, na faculdade estadual, na Unesp. A Unesp, desculpa. Isso. Lá tem uma faculdade municipal também. Tem também. Tem também. Tem Isso mostra que o gestor, quando quer alterar alguma coisa, ele consegue. A faculdade é municipal. Beleza? Sim, eles têm. Tá. E me formei lá na Unesp e em 2016 fui chamada aqui para Sertãozinho pelo concurso público e comecei a trabalhar ali no postinho da Alvorada, né, na UBS da Alvorada. E ali mesmo a gente, né, eu percebi as dificuldades de algumas famílias, as questões de barreiras. E em 2018 fui chamada para chefiar o Serviço Social da Saúde, na Secretaria da Saúde. E foi ali que eu comecei a acompanhar as famílias de pessoas com deficiência, quando um grupo de pessoas, no caso, na época, vieram as mães do projeto Laços de Amor, a Eliene, algumas pessoas ali, a Andréia, né, se reuniram comigo por conta do transporte para Jabuticabal, que elas faziam lá para acessar o serviço de reabilitação, né, em saúde para as pessoas com deficiência, autistas e demais deficiências. E elas solicitaram uma atenção maior, falaram, olha, a gente precisa que tenha esse serviço aqui, a gente precisa que as coisas aconteçam, que a gente seja vista aqui em Sertãozinho. E nessa época, então, nesse diálogo, a gente entendeu que a gente precisaria de uma carteirinha de identificação do autista. Na época não tinha Lei Romeu Mion, não tinha nada disso, né? Era 2018, 2019. Então, a gente, na época, eu consegui implantar a carteirinha do autista aqui e depois, na sequência, a carteirinha da pessoa com deficiência, para eles terem uma referência, uma identificação, né? Porque às vezes você vai na fila prioritária, Jota, e a sua deficiência ela não é visível. Então o caixa, o atendente, ele fica em dúvida se você não é um brasileiro espertinho que está furando a fila. Então você passa por situações de humilhação, de ter que explicar qual que é a sua deficiência, por que você está ali. Muitas vezes uma criança atípica, ela é agitada, ela não aguenta esperar na fila, e a mãe é julgada como uma mãe sem educação, né? Que não cuida, não põe limite no filho. Então, na época, a gente fez esse trabalho e demos continuidade. Começamos a bater o martelo na questão do centro de reabilitação que a gente precisava aqui, do SER que a gente precisava aqui. Então, a gente fez o projeto do Carinho.
Isso foi em 2019. Uhum. Aí, 2020, né? Eu pude aí sair dessa ocasião aí da Secretaria da Saúde e depois continuei o meu trabalho na prefeitura. Passei pela diretoria do Centro de Convivência do Idoso, com os idosos lá, foi uma delícia o trabalho lá, Aliás, fizemos bailes. O trabalho lá do CDI, o CCI, aliás, é um trabalho sempre legal, né? É muito Porque, legal. para quem não entende, como funciona o CCI? A pessoa leva o idoso do período da manhã, ele toma café, almoça e volta para casa às 4 da tarde, é isso? Nós temos 2 equipamentos que atendem esse público. Então, você tem o CDI, que é o Centro Dia do Idoso, que é onde acontece exatamente isso. O idoso passa o dia ali, o pessoal chama até de creche do idoso, né? Ele passa o dia, ele tem as refeições, ele tem atividades, a convivência, né? É para famílias em situação vulnerável que não tem como prestar os cuidados para aquele idoso, né? Muitas vezes o idoso nem tem familiar, né? E ele retorna depois à tarde para a pessoa. Esse é o CDI. Esse é o CDI, que é o Centro-Dia. O CCI ele é o Centro de Convivência. Então, ele tem atividades propostas para os idosos e nessas atividades os idosos eles podem escolher naquela grade ali o que ele se identifica mais, o que ele quer participar, seja coral, vôlei, né? Tem esporte, tem atividades de convivência, grupos, tem o grupo do bingo da dona Solange, que eu adoro, é uma delícia, eles fazem toda sexta-tarde lá no CCI. Então, essa é a proposta do CCI. São dois equipamentos distintos, um fica ao lado da secretaria da Simone ali, que é a secretária da Assistência Social, que é o CDI, que fica ali. Isso, ok? isso. Beleza. O CCI fica na Praça da Semar. Isso, exatamente. Fica lá. Uhum. E tem festa lá, tem comemoração. Demais. É muito gostoso lá. Eu tive uma experiência muito boa lá. E depois dali, a minha proposta, né, junto à prefeitura, foi que a gente estabelecesse um local de atendimento específico para as pessoas com deficiência. Então, a ideia, na verdade, Jota, eu sempre bati muito na tecla, inclusive eu escrevi o projeto de lei, entreguei para o prefeito, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque eu entendo que essa secretaria, ela poderia auxiliar demais as pessoas nesse sentido, com departamentos específicos para a gente pensar na acessibilidade da nossa cidade, porque essa acessibilidade arquitetônica é um desafio enorme para uma cidade como Sertãozinho. Então, a gente tem a Secretaria, né, da Pessoa com Deficiência, que é algo que eu gostaria muito que fosse implantado no nosso município. E dessa secretaria tem um departamento, que é o Departamento de Atenção à Pessoa com Deficiência. Esse foi um primeiro passo. Ele foi, sim, estabelecido e eu fui a primeira diretora dele. Começamos do zero, eu e o escriturário, que era o Daniel, uma gracinha ele. A gente tem amizade até hoje. Mais pra frente, o Márcio Leite veio com a gente também, que foi uma equipe top. O ex-vereador. A gente fez um trabalho muito bacana juntos ali. E pudemos estabelecer grupos de convivência, uma agenda inclusiva. Então, cada mês a gente trabalhava uma temática ali relacionada ao direito da pessoa com deficiência, fóruns. E esse trabalho, ele é colado no Conselho da Pessoa com Deficiência. Então, não é um trabalho meu, é um trabalho junto com as famílias, é um trabalho junto com os grupos. Então, a gente tem diversos segmentos de pessoas com deficiência que eu estava sempre ali à disposição, ouvindo, pensando junto, né? Não posso levar para mim aquilo que é feito em conjunto. Então, um monte de voluntário me ajudou, sempre, o tempo todo. A gente fez muito trabalho voluntário e isso foi muito bacana esse período. Mas acabou a alegria, né? Infelizmente, eu fui comunicada que eu não estaria mais lá a partir de janeiro desse ano. E foi quando aí eu pensei... Mas você é né? efetiva da prefeitura? Sou efetiva, sou assistente social efetiva, graças a Deus, né? Então, nesse período, eu fui transferida para o BS Alvorada, né? E estou ali, né, como assistente social, nesse momento afastada devido à licença eleitoral. Política. Mas, assim, Jota, a vontade ainda existe da gente implantar a secretaria,
da pessoa com deficiência, porque essa secretaria ela não foi implantada ainda, né? Que é uma secretaria específica para esse segmento. Mas já existe, salvo engano, uma associação dos portadores de deficiência fora da prefeitura, alguém que estaria coordenando isso, essa questão de pessoas com deficiência, ou não? Ou eu não tenho, ou meu conhecimento está fora? Não, nós temos grupos, né? Associações que trabalham voluntariamente. Então, você tem grupos de segmentos diferentes, como o autismo, você tem... Antigamente existia a Associação dos Cegos, né? Não existe mais, né? A PAI, o Ansulman. Então, você tem grupos e nichos ali que trabalham de maneira voluntária. Olha, eu defendo aqui, já falei para várias pessoas, e o Jorge Filippini já se comprometeu a defender essa ideia na Câmara. Eu tenho uma matéria com a Josi, do Asilo da Casa Pia, e ela explica que atende 28 idosos. Muito bem, diga-se de passagem, faz um belíssimo trabalho. Só que eu acho que para uma cidade com 129 mil habitantes, o atendimento de 28 idosos é muito pouco. É muito pouco. É caro, é muito caro. E defendo aqui a criação de um asilo municipal. Sim. Porque a prefeitura tem. Você é o quê? Qual a tua função? Assistente social. Assistente social. A prefeitura já tem isso. A prefeitura tem nutricionista, tem médico, tem enfermeiro. Tudo está na rede. E tem prédio. E tem prédio. E tem prédio. E precisa muito, Jota. É só uma questão de vontade política. Ó, vou montar um asilo aqui, tá? E aí... todo esse pessoal da rede vem trabalhar aqui. Não custa, o custeio em si é pouco. Sim. E quando a gente fala de inclusão, Jota, a gente está falando dos nossos idosos também. Sim. Né? Porque nós temos aí uma cidade que, se você faz essa inclusão, tanto com vaga nos asilos, né, nas instituições de longa permanência, quanto você também proporciona essa acessibilidade, o que a gente vê aí de dificuldade de acesso, até em locais públicos, vai ver como é que é a calçada, a rua ali do centro de saúde. Eu já vi cadeirante no chão ali, porque tem uma valeta bem próxima ali do centro de especialidades, que a rodinha da cadeira de roda da frente, ela trava e ele cai. A gente já teve que pegar cadeirante ali, levantar, ajudar, porque caiu ali para ser atendido. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando para o idoso também, para a criança também. A criança petitinha, muitas vezes tropeça, cai numa calçada. Então, Jota, essa questão também aí, né, do asilo, o que eu percebia enquanto assistente social... é que nós temos idosos a gente fala grau 1, 2 e 3 pela lei, tá? O 3 é aquele que está muito dependente, ele tem um nível de dependência bastante importante. E nós não temos vaga aqui. O município ele paga convênio para Pontal, para conseguir vaga no asilo de Pontal. Então a gente precisa sim, tá na hora de Sertãozinho. Eu não tinha essa informação. Ter Sertãozinho paga para o asilo de Pontal. Sim. Sertãozinho faz ele faz uma associação com o asilo de Pontal para ter vagas, porque aqui não tem. E o asilo aqui, o Sertãozinho também paga para o asilo aqui, para vaga no asilo aqui na Casa Pia? Tem um convênio, né, da Casa Pia com a Secretaria de Assistência, né? As instituições que atendem idosos, elas precisam mesmo desses convênios para conseguir a sua questão manutenção. Financeira. Isso, então financeira. Tem. Só que grau 3 a gente não consegue aqui, não tem vaga aqui. Eles são encaminhados para outros lugares, inclusive até para hospitais de retaguarda. Então é bem complexo. O que são hospitais de retaguarda? São hospitais que eles trabalham a questão de cuidados paliativos, né? Então eles ficam de 6 em 6 meses reavaliando aquele paciente. E em casos que necessitam aí dos cuidados em saúde, muitas vezes quando você tem uma questão social, o correto seria ir para o asilo.
Mas se você não tem vaga, às vezes a gente recorre ao hospital de retaguarda. Não é o ideal, mas é uma vaga que vai ter um leito, vai ter ali o oxigênio, alimentação por sonda, muitas vezes que o idoso precisa. E a gente acaba recorrendo para uma área que nem era para ser, por não ter aqui, né? Essa parte que nós deveríamos ter aqui, que são as vagas de nível 3 de suporte aí do idoso. Eu conversando com o Jorge Filippini, ele falou que levantou essa bandeira, ele se comprometeu aqui a levantar essa bandeira. E aí ele está preocupado com uma situação assim, prédio. Onde podemos ter um prédio aqui em Sertãozinho? Sei que a prefeitura tem vários prédios que a gente poderia, às vezes, pensar em disponibilizar para o asilo. Eu até pensei outro dia, eu estava pensando, poxa, já imaginou um asilo lá na prainha? Onde os idosos lá, porque prédio lá tem. Não, pensei nisso. A ideia não é ruim, não. Não, o cara acorda de manhã, ó, que legal, vê lá a lagoa da prainha, Jesus amado. Mas vamos pensando, um prédio que seja próprio da prefeitura. E a gente temos que pensar. Porque eu me lembro muito bem, por exemplo, quando a prefeitura construiu aqui, onde hoje é a FATEC, a prefeitura construiu lá, o pessoal construiu para fazer uma feira. Da feira saiu, hoje é a FATEC, hoje é o SAEMAS, hoje é a Secretaria a Secretaria de Obras, hoje é a Secretaria Financeira da Prefeitura, entendeu? É tudo isso, tudo lá hoje. E tem espaço ali para construir mais. Ali tem espaço para construir mais, né? Aí falta o quê? Vontade política. E nessa vontade política a gente pode encontrar aí quem? O vereador, a pessoa que se comprometa. O Jorge Filippini se comprometeu aqui. Já quer assumir a ideia de qualquer maneira, porque nós vivemos isso. Qual é a Sertãozinho que você vai deixar para o teu filho? Exatamente. Essa é a pergunta. Exatamente. E quando a gente fala de inclusão da pessoa com deficiência, nós temos que lembrar, Jota, que tem muitas pessoas com deficiência que a maior preocupação dos responsáveis e quando eu não estiver mais aqui? Exatamente. Então, existe um serviço, Jota, que a gente chama de residência inclusiva. Esse serviço é um serviço tipificado pela assistência social, tá? Que é a tipificação dos serviços assistenciais, tem uma lei para isso. E a gente também não tem esse serviço em Sertãozinho, é um serviço que deveria ser instituído para pessoas com deficiências, é como se fosse uma república, como se fosse um asilo para pessoa com deficiência. E nesse serviço, você vai ter ali os cuidadores sociais, você vai ter a equipe de referência, para que aquela pessoa tenha a sua qualidade de vida e os responsáveis que não estão mais aqui possam ter sua vida tranquila, porque quando a gente fala inclusive de autismo, né, que é o autismo aí com os níveis de dependência altos, os pais, o maior medo deles é a sua própria morte, porque com quem que eu vou deixar meu filho? Então a gente precisa de um serviço que trabalhe, claro, nesse momento já, atividades inclusivas, né? Eu falo muito com famílias de jovens e adultos com deficiência. Muitas vezes eles se cansam de ir na PAI, de fazer lá as atividades. Chega um momento que ele já está ali na vida jovem. E a gente precisa de atividades para esse público também. Eles ficam isolados, Jota. É muito triste. Eu vejo assim, pessoas com síndrome de Down, pessoas com diversas deficiências que depois da vida adulta são esquecidas pela sociedade. Porque não tem. Você lembra da criança com deficiência, aí você tem uma fase no meio e você tem o idoso. Sim. E essa fase do meio? Eu me comprometo a trabalhar com isso. Eu me comprometo. Eu quero que a gente possa ter serviços de atendimento adequados para as pessoas com deficiência terem atividades, não ficarem isoladas socialmente, trabalhar essas habilidades, o potencial, a geração de emprego. Jota, nós temos tantas empresas aqui que querem contratar pessoas com deficiência. Eu me lembro mas não sabe como. Eu me lembro bem de uma que é
a maior rede do interior, que precisa de portadores de PCD. Sim, exatamente. Como que uma pessoa, também, Lia, me explique aí, como uma pessoa que tem deficiência, às vezes ela nunca foi atrás da chamada, porque existe uma carteira específica, portador de deficiência. Nunca foi atrás. Como é que vai atrás? Como é que acha isso? Sim. Porque legalmente falando, para se contratar um portador de deficiência, ele tem que ter essa carteira, não é isso? Sim, ele tem que ter um laudo médico, né, que comprove para a empresa qual é a deficiência, qual o CID, né? Porque você pega o laudo médico, o médico põe lá uma letra e número, qual que é a sua deficiência, que é o CID, né, que é definido ali pelo DSM. E então, a partir dali, aquela empresa consegue contratar como pessoa com deficiência. Ele coloca na carteira, porque as empresas têm cotas, né? Eles têm que cumprir aquela cota, né, de responsabilidade que eles têm nesse sentido, devido à Lei Brasileira de Inclusão. E aí, Jota, para a pessoa com deficiência ter esse laudo, muitas vezes ela já tem, que ela faz um acompanhamento médico, ou no caso dela não ter, ela pode recorrer ao agendamento médico. E é por isso que eu bato na tecla também, uma das propostas que eu coloquei aí nas redes, tenho batido na tecla com o pessoal, é o Centro de Diagnóstico Médico. Por quê? Essa é uma proposta que eu tenho porque eu pesquisei em outros municípios com organizações de saúde, chama OS. Essas organizações de saúde proporcionam no preço tabela SUS para o município, que vai fazer essa contratação, os exames necessários para que a população tenha diagnóstico em saúde, que é o bendito do laudo que todo mundo precisa. Então, é possível. Eu tenho vontade de implantar, quero trazer isso para os nossos gestores avaliarem a possibilidade da gente fazer isso em Sertãozinho. Isso ajudaria muitas pessoas com deficiência a terem o seu laudo adequado para contratação, isenção de PVA, né? Tem isenção de IPI na compra de carro, tem vários direitos que eles têm, mas que precisa do laudo. Sem laudo não tem. Eu lembro bem de um grande amigo meu, que é muito conhecido, chegou a ser gerente do Magazine Luiza. Ele portador de uma deficiência. E eu não sabia. Ele nunca demonstrou, mas ele tem a carteirinha, tem tudo. Ele não tem, salvo engano, 80% do olho esquerdo. Quer dizer, só enxerga 20% ou não enxerga nada. Sim. Mas pensa num cara capacitado. Com certeza. Pensa para chegar a ser gerente. Chegou a gerente do Magazine Luiza. Não vou falar quem é, não, mas eu acho que o pessoal está sabendo aí, né? Um abraço aí ao pessoal, o Jonatas Faleiro, Sintrocerto, o pessoal que está na audiência da gente, obrigado aqui. Mas, viu, Pé, imagina você, o cara não ter uma visão, e aí chega a ser gerente do Magazine Luiza. É de se tirar o chapéu, não é? Sim, é de se tirar o chapéu. Sim. Pessoa que nunca ficou se preocupando, porque eu sou deficiente, não chega a nada, meu Deus. Jota, quando a gente duvida, né, da capacidade do outro, a gente tem um termo para isso, chama capacitismo. Engraçado que é o contrário, né, dá a impressão que a gente acha que tem muita capacidade, mas capacitismo significa eu duvidar da capacidade do outro. E as pessoas com deficiência, a maior barreira que elas enfrentam na contratação para o mercado de trabalho é essa. Porque eu tenho um amigo, o Christian, quero até dar um alô pro Christian. Christian é um grande amigo meu. O Christian é cego, né? E ele trabalha na parte de produção musical. Então você imagina uma pessoa cega chegar no estúdio, né? E ter aquela mesa de som cheia de botão para todo lado. O que o pessoal pensa? Vai meter a mão, vai desregular tudo a minha mesa. O Christian bota a mão na mesa, ele sabe qual que é o modelo, o número, o que é aquela mesa, ele sabe tudo quanto é coisa. Entendi. Então, e o ouvido, sensacional. Sim. Então, a gente precisa dar oportunidade para a gente compreender qual é a capacidade daquela pessoa. Outro exemplo que eu vou citar aqui, como sempre excelente, para quem conhece o Savanhago do Alvorada,
não pode deixar de conhecer o Serjão. Com certeza. Conhece o Serjão do Alvorada? Conheço. Meu Deus do céu, pensa num cara, gente boa. Eu acho que, se eu não estou enganado, ele tem autismo, é isso? Não lembro qual é a deficiência que ele tem, se é que é uma deficiência. E aí, de repente, a gente chega lá, ele sempre bem recebido, ele é um cara de primeira linha, com todos os sentidos. Ô, Jota, beleza? Ó, e teu time, hein? Tá indo mal, hein? E eu falo, e o São Paulo? Ah, o São Paulo vai bem. Ele é São Paulino roxo. Pensa num cara, gente boa. E a gente sempre coloca aqui que queremos tratar todos com a maior clareza e a maior qualidade possível. Outro dia entrou em contato comigo uma pessoa dizendo que autismo não é doença. Ela colocou que autismo é usou um termo, eu não me lembro o termo que... É um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá, beleza. É difícil, né, a palavra, né? Não, mesmo porque eu, repórter, eu tive uma educação de 1988 em diante, como repórter. Eu fiz jornalismo. Então, muitos termos foram alterados. O que antes era doença, hoje é o quê? Transtorno. Transtorno. Sim. Entendeu? Essas coisas. Por exemplo, o pé aqui, o Wagner, me transtorna todo dia que o Corinthians perde. E o Corinthians perdeu nesse final de semana, meu Deus do céu. Com o Romero fazendo uma cobrança de pênalti irrisória, irritante, tudo mais. Mas tá tudo certo, né, Pé? Obrigado aí pelo trânsito. Obrigado. Vai mudando os termos mesmo, você vê, né? Antigamente a gente chamava de especial, pessoas especiais, né? Mas assim, você imagina, você tem 2 filhos, um com deficiência, o outro não tem deficiência, mas um é especial, o outro não é especial. Vai dar né? Vai dar uma ciumeira, então... hoje... Outro também. O cara tem CA. Tem isso também, né? CA. Entendeu? Ficou bonitinho. É para não falar, né? A palavra, né? Mas Jesus. enfim, hoje a gente chama as pessoas com deficiência exatamente assim. Pessoa com deficiência, porque em primeiro lugar ela é uma pessoa. Ela tem uma personalidade, ela tem um nome, o jeitinho dela. E a deficiência é uma característica dela. Ela não é deficiência com pessoa, né? Então vamos dizer assim. E a gente tem o termo portador também, que é um termo que eles colocaram em desuso por conta que portar a gente porta e depois a gente deixa, né? Portador de uma arma. Eu ponho ela no bolso, depois na hora que eu precisar eu tiro. E a deficiência você não tem como tirar. Então a gente hoje usa o termo pessoa com deficiência, por isso que é PCD, né? Então é esse o termo aí. E tem outros termos também, TDAH. TDAH. Meu Deus, transtorno de déficit de atenção, que não sei o que lá, coisa que antigamente, meu Deus, quando eu estudei, nunca que existia isso. A pessoa ia lá, e eu me lembro bem, eu tenho uma situação assim que eu, graças a Deus, se eu falo por mim, em termos de matemática eu sou bom, eu gosto de matemática e sou rápido em matemática. Mas eu me lembro que tinha uma até senhora na minha sala de aula, que a professora sentava com ela e explicava, 123 dividido por 200, dá isso, papapá. A pessoa começou a chorar, porque não conseguia compreender aquilo. Sim. Na época, eu olhei aquilo lá e falei, meu Deus do céu. Difícil, né? É uma situação que eu olhei para ela, eu tinha o quê? Algo em torno de 16, 17 anos. E essa pessoa que estava fazendo o curso com a gente tinha em torno de 30 anos. Ela estava atrasada lá na sala de aula. Cara, e aí aquilo me deixou assim impressionado, tanto é que eu me lembro disso até hoje. A professora sentada ao lado dela, tentando explicar para ela, e não tinha esse conhecimento do transtorno de déficit de atenção. Por exemplo. E aí, beleza, o tempo passa, eu tenho meu filho.
Aí meu filho tem TDAH. Isso ele mesmo fala. Só que ele tem, é invertido. Como que é isso? Ele não precisa prestar atenção para entender aquilo que está acontecendo. Então, ele ouve a professora falar, ele já pega, já capta rapidão mesmo. E, para ele, se torna enfadonho a explicação que a professora está passando. Entendi. Bom... Pode ser que ele tenha altas habilidades também. Ele tem habilidades. Porque ele capta muito rápido, né? Sim. Aí beleza. Fica chata a aula. A aula fica chata. O que acontecia? O Coque me ligava, teu filho não para de andar na aula. Aí eu perguntava para ele, filho, mas por que você faz isso? Pai, aquela professora já me explicou, já capta tudo uma vez só. E para mim, já acabou. Aí vai bagunçar, bagunçar. Porque ele também não entendia por que os outros alunos não chegavam até aonde ele estava, ao grau que ele estava, entendeu? Qual que era o grau que ele estava? Era um grau que, para ele, era um grau natural, era natural as pessoas entenderem tudo que estava se passando para ele. Mas nem todo mundo entende. E até você explicar isso para ele, ele até hoje tem dificuldade de entender isso. Então, por exemplo, eu quando chego para ele, pergunto alguma coisa, e ele é um cara muito bom nisso aqui, em computador, não é nisso aqui não, isso aqui é outra coisa. Eu tenho um notebook, cadeirada não. Eu tenho notebook aqui. E capacetada. Não pode. Nem cadeirada, nem capacetada. Aí quando eu pergunto para ele alguma coisa de computador, ele me explica de uma maneira que eu não consigo entender, porque para ele não, pai, é assim, sim. Rapidinho. Aí ele pega, faz o quê? Ele faz o que eu quero. Mas não é, às vezes não é isso que eu quero aprender. Não, filho, eu quero ele não faz o passo a passo. Por quê? Porque são diferenças, são divergências que a gente vive, não é? E principalmente no teu caso, você que é uma pessoa de assistência, da área de assistência social, convive com isso. Sim, Jota. Eu já contei um pouquinho da minha história aqui, hein? Essa questão, né, inclusive em sala de aula, é algo que eu bato também bastante na tecla. Eu tenho conversado muito com os professores. Eu entendo que na área da educação a gente precisa, em primeiro lugar, ouvir os professores para entender como a gente pode fazer inclusão em sala de aula. Porque a gente tem a lei que garante para a pessoa com deficiência um professor auxiliar para que ela possa ter esse apoio. E tem alguma coisa municipal também, que o pessoal bate em cima disso. Sim, tem que ter o professor de apoio. Porém, Jota, esse professor de apoio, ele hoje, falando na realidade, na prática, ele não tem muito tempo para conversar com o professor regente, que é o que está dando aula lá, para preparar essa aula. O professor regente, ele dá a aula, ele já parte para outra sala, parte para outra... Então, assim, esse professor hoje, o auxiliar, nós precisamos pensar em estratégias para que eles tenham tempo de qualidade com o professor regente para fazer a programação dessa inclusão, né, dessa adaptação da aula. E a gente precisa também, Jota, pensar que os professores, em geral, o pessoal da educação, pela lei, eles têm direito a capacitações na área de inclusão. Então, hoje, a gente não vê muito isso acontecer. A gente precisaria investir para que eles pudessem ter esse momento de saber como lidar com aquele aluno que tem uma atitude diferente, que tem um comportamento diferente, né? A gente precisa também começar a pensar em profissionais fixos, porque, infelizmente, o professor auxiliar hoje, Jota, ele é contratado a cada ano por processo seletivo. E isso não garante para ele nem qualidade salarial, nem estabilidade e muito menos capacitação na área. Né? Então, hoje a gente precisa pensar, sim, já. Isso gente, é iminente, não tem jeito. Toda sala de aula vai ter uma pessoa com deficiência. Por que a gente já não faz um concurso público, então, que tenha pelo menos um professor em cada sala para dar o apoio? Tem pessoas com deficiência, tem alunos que têm mais dificuldade.
passam por situações de vulnerabilidade, né, social, não tem aquele estímulo necessário e dá aquele trabalhão na sala de aula. Então, a gente precisa começar a pensar que isso é algo sustentável, é algo necessário para a nossa cidade, para a evolução da nossa cidade. Ter, sim, profissionais contratados que garantam que o início das aulas já tenha alguém para dar esse suporte, né? Promover as capacitações para os professores. E aí, só entrando nessa questão do TDAH, Jota, pela lei, o TDAH, infelizmente, ele ainda não foi considerado, deveria ser, uma deficiência. Então, nós temos que pensar, e aí, o que a gente vai fazer com eles se eles, pela lei, ainda não têm o direito ao professor auxiliar? Tá, vamos lá pensar. Existe uma lei, né, recente que foi estabelecida. Essa lei, se eu não me engano, ela é de 2019 para 2020. Tá? É estadual, federal, municipal? É uma lei federal. Federal. Que ela coloca aí que as pessoas com TDAH têm que ter uma política pública de investimento nelas. Essa política pública ela abrange saúde, educação e assistência social, um tripé. E aí, você tem que promover para eles essa adaptação, o diagnóstico, o atendimento em saúde e na área da educação, sim, essa adaptação para o aluno conseguir, inclusiva. Só que a gente não vê isso na prática acontecer. As pessoas com TDAH, elas ficam a ver navios. Então, assim, hoje eu gostaria que a gente pudesse ter um olhar mais carinhoso para isso e que a gente pudesse investir em políticas públicas também para o público do TDAH. Precisamos sentar com os gestores e pensar como a gente conseguiria fazer isso acontecer na prática, porque na prática não acontece nada, Jota. Você já tentou conversar com o pessoal da área de educação de Sertãozinho? Teve acesso fácil à área de educação ou há algumas barreiras na área de educação em relação a tudo isso que você está me falando? Olha, Jota, quando eu estive ali no Departamento de Atenção à Pessoa com Deficiência, eu inúmeras vezes pedi que fosse agendada uma reunião junto à secretária da Educação, para a gente pensar juntos, e junto ao Departamento de Educação Especial, né? Mas nunca me foi passada essa agenda, eu nunca consegui sentar com eles. Inclusive, depois chegou um projeto de lei que foi aprovado para a gente trabalhar o tema capacitismo dentro da rede de ensino público, e eu pedi novamente uma reunião para que a gente pudesse elaborar como seria então esse atendimento, o norte, quais escolas eu posso entrar, quantas escolas você tem, quais são os alunos, a idade, tudo isso a gente tem que elaborar junto, né? Tem uma política pública, como que nós vamos pôr em prática. E quando eu solicitei isso documentado, eu tive documentado o contrário. Faça sozinho, nós não vamos vamos agendar reunião com você. Então, infelizmente, a educação ela fechou as portas desde o início da gestão. Não consegui esse amparo, né? E aí a gente não conseguiu evoluir nesse diálogo. Eu gostaria muito. Eu tenho um diálogo muito aberto com os professores. Só que eu não posso nem citar nome, porque senão eles são perseguidos, viu, Jota? Se você falar nome de professor de escola aqui, aí a turma vai em cima deles. Parece que não é ruim isso, porque afinal de contas vivemos num momento democrático e não podemos fazer nada fora da legislação. Uhum. E perseguição é fora da legislação. É assédio, né? De certa forma. Então, eu percebo, assim, tem todo cuidado com eles, mas a gente precisa de uma educação que o secretário seja aberto para a gente conversar, sabe? Isso não é uma reclamação só minha, da Lia, não. A Câmara Municipal... Eu ouço de outras a Câmara Municipal critica seriamente a questão da Secretaria de Educação. Muito sério. Eu gosto muito da Luciana Ambrosio, ela é a secretária de Educação, eu gosto como pessoa, e também todas as vezes que houve possibilidade da gente debater em entrevistas e tudo mais, ela conseguiu. Mas, Leandro, te passo. Mas o que acontece? Temos aí as críticas.
Como pessoa pública, eu sou pessoa pública, você é pessoa pública, então o que acontece? A gente tem aí que ouvir críticas, né? E verificar, tem fundamento ou não essas críticas. Tem críticas que têm fundamentos, tem crítica que não, né? E aí, como é que fica? Exatamente, no teu caso. A ideia é a gente ter essa abertura, né? Num próximo mandato a gente conseguir, né, se eleita for aí, a gente conseguir essa abertura com os gestores. Não só na educação, mas em todas as áreas. Por quê? A ideia não é você criticar por criticar. A ideia é você ter um diálogo aberto para conseguir implantar as políticas públicas. Senão não vai para frente, Jota. É verdade. Fica só na crítica e não vai, nada acontece. Mesmo sendo o seu candidato eleito ou não. Porque o teu candidato pode não se eleger, mas você tem que pensar que em 2025, olha, nós temos que refazer tudo isso. Afinal de contas, você é funcionária pública estável, né? Exatamente. A gente quer essa abertura, sim, voltar e fazer os trabalhos de inclusão dentro da educação, pensar junto, abertamente, né? E a gente sabe que a gente enfrenta também, Jota, questões financeiras. A gente pensa assim, vou fazer projetos surreais, propostas surreais, vou montar um lugar assim assado. Mas é possível. Então a gente tem que olhar nosso orçamento, pensar de onde isso vai ser tirado, como isso vai ser implantado. Essa experiência, graças a Deus, eu tenho porque eu ocupei espaços de gestão. Eu sei como funciona na prática, né? O que entra, como que são feitas as contratações dentro da prefeitura, através de licitações, através de contratos emergenciais, enfim. Emergencial a gente não quer chegar, não. A gente quer que a coisa funcione bem. Mas já tem vários contratos emergenciais na atual gestão, hein? E tem, hein? Não estou falando que seja ruim ou que seja bom, mas que são situações que muitas vezes poderiam ter sido evitadas. Às vezes é uma falta de programação, né? Uma falta de experiência. E eu acho importante, né, os candidatos que estão aí à disposição, que eles também entendam um pouco do serviço público, da máquina pública, como ela funciona. Porque às vezes eu vejo propostas aí muito Alice no País das Maravilhas. Na hora que você olha, você fala assim, mas como que isso vai chegar aqui? Então, assim, tem que ter pé no chão, não iludir a população, Jota. Vamos falar a verdade para a população, vamos trabalhar junto em cima daquilo que vai funcionar. Não daquilo que a gente, né, tá falando só por falar aí, para gerar voto e tudo mais. Passada a eleição, 7 de outubro, há um vencedor. Se você tivesse a oportunidade de chegar para o vencedor e falar assim, olha, eu gostaria que você fizesse isso, o que você falaria para esse vencedor? Seja Zé, Mané, qualquer vencedor que fosse o prefeito, ou você vereadora ou não, o que você gostaria? Você que é uma pessoa lúcida, extremamente competente naquilo que você faz. Você chegaria para ele e falar assim, eu acho que o norte está aqui. Qual é o norte? Jota, eu falaria com toda sinceridade para essa pessoa. Esteja com o seu gabinete aberto à população. Ouça o que a população tem para trazer para você. Faça uma gestão aberta, uma gestão junto com a população, né? Porque a gente precisa ouvir os profissionais, ouvir a população que está recebendo o serviço para elaborar política pública. Não adianta eu elaborar do que eu tenho vontade. Então, para mim, Jota, o norte é ter o ouvido aberto, é ter um gabinete aberto, é conseguir elaborar as coisas em conjunto. Eu sou muito a favor das assembleias populares. Eu participo muito em Ribeirão Preto, ali na Câmara também, de algumas assembleias populares que são feitas por iniciativa de vereadores, com temas. Então, o tema é educação inclusiva, a cada 2 meses a Assembleia Popular aberta, e aí vão professores, vão diretores, isso sem o assédio, sem essa perseguição desnecessária, para a gente construir política pública junto. Então, eu falaria isso.
deixe o seu gabinete aberto. Ouça as pessoas, não feche seus ouvidos e tente fazer política pública sozinho. Vá junto. Eu me lembro bem do ex-prefeito Almussa Filho. Eu não sei se você estava aqui na época, mas eu já trabalhava como repórter. Ele abria, acho que de 15 em 15 dias, salvo engano, um dia da semana, ali na prefeitura tem aquela escadinha. Aí ele abria aquele gabinete lá para a pessoa que chegasse, conforme a ordem de chegasse para falar com ele, da chegada para falar com ele. Então as pessoas apresentavam alguns problemas, tipo o buraco no meio da rua, a água que está faltando, a questão de saúde e tudo mais. Isso foi um exemplo que o doutor Almussa fez. Aí depois disso veio o Trigo. Ele usava uma outra técnica, sempre também um grande prefeito. Veio a dona Leli e o Zezinho Gimenez, salvo engano, na primeira legislatura, na primeira eleição que ele se tornou prefeito, ele fazia o pé, eu acho que tá aí, viu? Eu acho que chegou, tá? Ele fazia as chamadas... Como é que era? Ele fazia reuniões em vários bairros e o pessoal chegava e apresentava para eles o orçamento participativo. Orçamento participativo, eu lembro do nome. E o orçamento participativo ia num dia num bairro, ia no outro, essa coisa toda, e o pessoal chegava e me explicava, olha, nosso bairro aqui está precisando disso. Aí ele elaborava o orçamento e mandava para a Câmara. Como você disse, tem que ouvir. O pessoal tem que ouvir o munícipe. Que quem paga o salário de quem está lá, seja os vereadores, seja o prefeito, é o munícipe. Então, o prefeito tem que ser o quê? O primeiro servidor público. Sim, exatamente. Eu acho que esse é o caminho, viu, Jota? Também. Li, alguma coisa que eu deveria te perguntar, não perguntei? Algo que você queira explicar aqui pra gente? Bom, tem um detalhe que talvez... Sempre bom, sempre bom. As pérolas ficam pro final, Sim. vamos dizer assim. Tem um detalhe que talvez muita gente não saiba, mas eu sou uma mãe atípica também, tenho uma filhinha com autismo, né? Eu descobri ano passado, recentemente, o diagnóstico dela. Ela está com 6, a Raíssa, né? E em busca desse diagnóstico, em busca desses tratamentos, eu também fui diagnosticada, né, com autismo. O Jota agora vai falar Você assim, mas também? como? Não, é normal. Não hoje tem. em dia é normal isso. Né? E eu me espelho muito na Raíssa, porque eu vejo a infância dela, eu lembro muito da minha infância, eu lembro muito das características que ela tem, ela parece bastante comigo, é bastante agitada, eu tenho certeza que vai ser uma grande líder aí. Eu olho para ela e falo, Raíssa, é assim mesmo, vai que dá certo. Mas eu queria dizer para a população que eu sinto na pele, o que as famílias atípicas sentem, né? É claro que nós temos diversos tipos de deficiência e cada uma vai sentir de uma maneira diferente. Sim. Mas eu sei quais são essas barreiras, eu já tive que, né, lutar aí por questão de professor auxiliar, de ensino adequado para minha filha. A gente fica, né, sempre... Você sabe, você tem um filho com TDAH, você sabe que as críticas chegam, então a gente está sempre ali para proteger e colocar eles para frente, né? Colocar eles, dizer que eles são capazes. Tá certo. Então, estamos aí à disposição da população para que a gente possa fazer as coisas acontecerem na prática. Obrigado por você ter vindo. O espaço é sempre bom para você, tá bom? Obrigada, Jota. Um abraço para você.